Amém, irmãos. Nessa noite nós vamos estar iniciando essa série de exposições bíblicas nas duas cartas aos Tessalonicenses, numa alternância, entre, começando comigo, mas teremos aí vários dos nossos jovens escalados aí durante todo esse mês de agosto, pela manhã e à noite nós estarmos estudando todo o movimento, dessas duas cartas que foram escritas à igreja ali na cidade de Tessalônica. Como os irmãos viram aí, uma cidade muito importante, e as cartas, elas trazem também uma mensagem muito edificante para todos nós. Então eu peço que você abram suas Bíblias na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Vai estar sendo projetado ali, mas também para não perder o hábito, mantenha a sua Bíblia aberta, nesse texto aí. A palavra do Senhor diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Amém. Foi apresentado aqui, irmãos, o irmão Francisco. Ele está ali ao lado do irmão Valquírio. Francisco entregou sua vida ao Senhor Jesus na última quinta-feira, na visita que a Sociedade Missionária de Homens Batistas fez na sua casa. Os irmãos estejam orando pela vida de Francisco. Francisco, ele recentemente perdeu a sua visão física, mas desde quinta-feira ele ganhou uma visão espiritual. Então, os irmãos, orem para que ele se fortaleça cada vez mais nos caminhos do Senhor e vamos ajudá-lo. Vamos dar as mãos, estar orando por ele e caminhando com ele para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus queridos, Tessalônica é uma cidade que hoje ela é conhecida pelo nome de Salônica. E é uma cidade ali da região da Macedônia, na Grécia, sendo ela visitada pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. Em Atos, capítulo 17, no versículo 1, diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Versículo 2, Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Então, esta é uma carta atribuída, como nós temos aprendido, atribuída ao apóstolo Paulo, mas também nós temos a citação aí de Silvano e Timóteo. E essa data ela remonta mais ou menos a
o ano 50 ou 51 da era cristã, e há uma grande possibilidade, não é? Há um conflito aí de ideias, não é? Qual das duas cartas foi escrita primeiro, se Gálatas ou Tessalônica, mas alguns informam que Tessalônica foi o primeiro documento do Novo Testamento. Vejam que informação preciosa, não é? Antes dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, então nós temos a carta aos Tessalonicenses. Então a primeira carta aos Tessalonicenses é uma carta que anuncia constantemente a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao final de cada capítulo, nós temos uma menção a respeito da volta de Jesus. Nesse primeiro capítulo que nós lemos, no versículo 10, diz: para guardar do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. E aí nós temos versículo 19 do capítulo 2. Capítulo 2, versículo 19. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? No capítulo 3, versículo 13, ele diz assim: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. E no capítulo 4, versículo 16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E por fim, no capítulo 5, versículo 23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos, irmãos, como um tema, não é, para trabalharmos nesta noite, a fé e o exemplo dos Tessalonicenses. Essa é uma carta que inspira fé e confiança na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que vem para buscar a sua igreja. Mas, enquanto isto não acontece, nós somos exortados a viver uma vida santa e cheia de expectativas quanto ao que Deus deseja de cada uma das suas igrejas. Na apresentação, irmãos, nós temos os versículos 1 e 2, recapitulando ali o que nós lemos, não é? A apresentação. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Imagine, irmãos, a alegria dos crentes de Tessalônica recebendo uma carta cheia de reconhecimentos, de recomendações também. Isso certamente alimentou espiritualmente aqueles nossos irmãos na cidade de Tessalônica. Os autores, eles eram pessoas da mais alta estima pelos cristãos do primeiro século, especialmente aqueles cristãos que eles vêm de uma origem não judaica, gentílica. Nós sabemos quem era o apóstolo Paulo, aquele desbravador, heróico missionário em terras longínquas de Jerusalém. E ao longo de sua jornada, Paulo foi conhecendo bons cristãos, os quais ele foi acrescentando também à sua equipe missionária. E aí nós temos a citação de Silvano, que possivelmente é um nome latino, não é? E ele, na realidade, é aquele mesmo Silas que estava na prisão com Paulo lá em Filipos, não é? Então, nós vemos que Paulo e Pedro, eles chamam ele assim de Silvano. Mas outros escritores, né, Silas, ele é citado somente por Lucas, em Atos dos Apóstolos. Então, esse terceiro nome listado é o nome de Timóteo. Quem era Timóteo? Braço direito de Paulo em muitas investidas missionárias, um jovem pastor, um homem de vida consagrada, que foi um dos líderes, pastores da igreja em Éfeso, filho de pai grego e de mãe judia. Ele tem até o seu nome, até hoje, né, o seu nome é sempre lembrado como um exemplo de um jovem pastor. E aí nós temos aqui, irmãos, um ato muito importante nessa carta. O ato de dar graças a Deus
pela vida de cada um daqueles irmãos. Então isso era um ato de gratidão a Deus pelo progresso espiritual daquelas pessoas. E a expectativa que sempre nos cerca em relação à vida de cada pessoa na igreja é que esta esteja em constante progresso espiritual. Os crentes de Tessalônica, eles estavam enchendo de júbilo o coração do apóstolo e daqueles seus auxiliares ministeriais. E esta vida espiritual equilibrada, como nós vemos dos crentes, ela foi ressaltada na expressão de 3 atitudes marcantes de suas histórias e que fazem parte da pregação do santo apóstolo. Vejam, irmãos, o versículo 3, Paulo faz aqui uma menção de 3 coisas que são base fundamental na vida da igreja, na vida dos irmãos. Ele diz: recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nome do Senhor Jesus Cristo. Percebem os irmãos aí? Fé, esperança e amor. São marcos característicos da existência de uma igreja genuinamente bíblica. A Igreja Batista Betânia, para ser uma igreja genuinamente bíblica, ela precisa ser uma igreja onde tenha o exercício profundo da fé, da esperança, do amor. Quando Paulo, anos mais tarde, escreveu aos Coríntios, ele ressaltou naquele belo poema, da primeira carta, no capítulo 13, no versículo 13, ele diz: agora, pois, permanecem o quê? A fé, a esperança e o amor, não é? Esses 3, mais o maior destes é o quê? O amor. Imagine que Paulo ele coloca o amor acima da própria fé. E nós sabemos muito bem, porque se uma pessoa não tiver amor, não vai ter uma fé genuína. Não adianta alguém dizer que tem muita fé, mas não desenvolve esperança nem amor. Então é como se ficasse precisando de muletas para caminhar, não é? Então esse tema de Paulo, ele é muito importante. E a permanência nesses sentimentos era e é sempre crucial para o crescimento da igreja, para o seu fortalecimento. Porque a fé ela é a expressão máxima da nossa existência e da crença em Deus. E aí nós vemos muito mais do que um mero assentamento intelectual. Fé é um ato supremo da confiança em Deus. E eu vi uma pessoa hoje falando o seguinte, defendendo, né, a existência de Deus. Quando ele leu lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E ele diz, a Bíblia não se preocupou em primeiro justificar a existência de Deus. A Bíblia já mostrou ali que Deus já era presente, Deus já existia. Não tinha por que primeiro dizer que Deus existia. Então ele já diz, no princípio criou Deus. Então a ideia da existência de Deus. Então a Bíblia declara que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Está lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não sei, irmãos, como é que pode uma pessoa nos dias atuais viver sem fé no coração? Como é que ela pode desenvolver a sua vida sem ter uma fé genuína na pessoa de nosso Salvador Jesus Cristo? Quando nós olhamos para o capítulo 11 da carta aos Hebreus, esse capítulo traz uma apologia ao bom uso da palavra fé, e aí vem exemplificando aquele sucesso espiritual de todos os que triunfaram em suas vidas porque creram em Deus. E ali nós vemos uma história marcante de muitas pessoas. Então a fé é algo que nós precisamos aumentar a cada dia. Fazer como os discípulos pediram a Jesus, Senhor, acrescenta-nos a fé. O outro tema utilizado aqui nessa expressão, no versículo, é a esperança. Nós temos até uma cor que nós usamos, né, que simboliza a esperança. Que cor é essa? Verde. Parece que os irmãos estão com medo de dizer o verde, né?
Então nós temos uma cor que simboliza esse sentimento, a cor verde. E quando nós olhamos para o livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 25, vem uma expressão muito interessante aqui do Senhor, através de Jeremias, que diz assim: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Esperança. Esperar em Deus, confiar plenamente nele. Nós não podemos nos apartar disso. Esperar, portanto, no Senhor é um ato de disciplina espiritual. Mas quando tudo ao nosso redor parece não ter mais solução, sentimos o peso da dificuldade de manter firme a expectativa no auxílio divino. Aparentemente, aqueles crentes ali de Tessalônica, eles não estavam de imediato experimentando sofrimentos ou tormentos, mesmo que no versículo 6, Paulo fala que eles estavam em meio a muita tribulação, mas provavelmente essas tribulações estivessem relacionadas a questões sociais, questões religiosas, que eram comuns a todos os cristãos do primeiro século. Por isso, a tônica ali da exortação apostólica aponta para a expectativa de um encontro com o Salvador na sua segunda vinda. E essa esperança, ela foi fortemente incentivada e alimentada pelo apóstolo em todas as linhas dessas duas cartas. Paulo fala muito sobre isso. E aí Paulo, então, nesse contexto, ele finaliza sobre essa terceira palavrinha, né, dessa tríade: fé, esperança e amor. Né? Então, ele termina culminando com essa palavra amor, nesse raciocínio. Nós conhecemos as formas e expressões da palavra amor. Por exemplo, quando nós falamos do amor ágape, nós estamos nos relacionando aqui ao amor de Deus. Quando nós citamos o amor filia, o filéu, ao amor do amigo. Temos o amor adelphos, que é o amor do irmão. E ainda temos o chamado amor eros, que é o romance entre um homem e uma mulher. Mas no contexto da igreja de Tessalônica, especialmente nesse ponto aqui, o apóstolo Paulo trata do amor reinante entre os irmãos da igreja. Uma igreja que não conhece ou não sabe expressar esse amor está longe do ideal divino para a sua existência. Uma igreja genuinamente cristã, ela sabe amar. Nós temos visto nesse ano muitos textos sobre o apóstolo João, e ele já foi então chamado de o apóstolo do amor. O apóstolo do amor. E ele diz lá em 1 João, capítulo 4, versículo 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece quem? A Deus. Não é? Então, verdadeiramente, a igreja é o local perfeito para se amar pessoas. No sentido de quê? No sentido de ter cuidado, no sentido de dar atenção para com todos os nossos irmãos na fé. E esse amor, ele se revela não somente em palavras, mas também em atos. Não é? Então, nós vemos lá em Romanos capítulo 12, versículo 10, o grande desafio para nós. Romanos 12, 10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, irmãos, eu pessoalmente sempre ensinei que o lugar para nós desenvolvermos as melhores amizades é na igreja. Se nós elegemos pessoas não crentes para ser os nossos melhores amigos, nós corremos um sério risco de sermos arrastados para fora da igreja. Mas alguns cristãos eles buscam as melhores amizades, os melhores amigos na escola, talvez no trabalho,
ou outros ambientes que sejam fora do contexto da igreja. Nós temos que priorizar as amizades dentro da igreja, porque fazendo isso nós fortalecemos os laços de amor, os laços de união que conduzem ao crescimento na graça e no conhecimento de Cristo, a quem nós vamos recorrer no momento em que nós mais precisamos nessa existência. Não é difícil nós percebermos que muitas pessoas, às vezes, elogiam fulano, cicrano como sendo seu melhor amigo. Mas, às vezes, a pessoa adoece e o melhor amigo não toma nem conhecimento. A pessoa é hospitalizada e o melhor amigo não vai nem lá ver ele no hospital. E, às vezes, a pessoa até morre e o melhor amigo nem comparece no sepultamento. Então, a amizade, irmão, de crente, ela deve ser nutrida, de preferência, na igreja. Nós não vamos ser inimigos das pessoas que estão fora, nós vamos ter amigos fora da igreja, mas nós temos que buscar os melhores amigos no contexto dos irmãos em Cristo Jesus. É aqui que nós devemos espalhar esses laços de amizade. Os versículos 4 e 5 diz: reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Novamente, aqui nós vemos o apóstolo Paulo fazendo uma apresentação, né, da sua pregação, que ele repete também lá em 1 Coríntios, quando ele diz que a pregação dele não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas no poder de Cristo. Não é? Então, com efeito, versículo 6, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Então, os tessalonicenses, eles foram ali certamente alvo da graça de Deus, que os elegeu para a salvação, assim como Deus elegeu a cada um de nós aqui presentes. Mas eles não receberam um evangelho que fosse conceituado apenas por uma boa interpretação das Escrituras, o que é essencial. Nós sabemos que a boa interpretação das Escrituras ela é essencial, mas é preciso ressaltar aqui que este evangelho anunciado pelo apóstolo Paulo, ele não é ainda aquele evangelho que nós encontramos na Escritura, aqui conforme nós temos aqui os 4 evangelhos. O evangelho que Paulo está falando aqui, irmãos, é diferente dos que haviam ainda de ser escritos. Esse evangelho que Paulo está dizendo era o fruto da experiência dele mesmo, pelo conhecimento e interpretação da lei e dos profetas, e aquelas oportunidades que ele mesmo teve de ser instruído pelo próprio Senhor Jesus, através de aparições, de sonhos, de visões, como ele relata nos seus textos. Então, esse evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, pregado por Silvano, por Timóteo, era um evangelho cheio de poder no Espírito Santo. E isso faz toda a diferença. Mas, irmãos, nós temos que reconhecer que durante um bom tempo, e não sei se nós já estamos saindo desse tempo, ou se nós já atravessamos esse tempo, mas com o passar dos anos, a igreja ela tendenciou a se tornar muito acadêmica e pouco experimental. São raros e raríssimos mesmo os relatos de irmãos que tiveram uma verdadeira experiência com Cristo. E quando ouvimos um relato de alguém aqui ou ali, a nossa tendência natural é desconfiar daquilo que nós estamos ouvindo. Nós sabemos que há muita falsidade em pretensas experiências espirituais em alguns ambientes aí ditos cristãos. Porém, nós não podemos desprezar a realidade do poder de Cristo, e que este poder ele pode ser demonstrado a qualquer momento na vida da igreja ou na vida de alguém em particular. Quando o escritor da carta aos Hebreus
grafou lá no capítulo 13, versículo 8, ele disse uma frase que para nós repetimos continuamente. Diga comigo aqui: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Você duvida disso? Alguém aqui duvida que Jesus Cristo é o mesmo ontem e será sempre? Aquilo, irmãos, que os crentes de Tessalônica aprenderam e viram, tornou-os imitadores da fé, daqueles do apóstolo, dos amigos do apóstolo, e isto é muito importante de nós frisarmos aqui. A nossa fé em Cristo, ela precisa ser um modelo para as outras pessoas, a ponto de que essas pessoas tenham também o desejo, o querer nos imitar, tendo um relacionamento próximo também com Jesus Cristo. E ainda que aqueles irmãos fossem alvo de alguma tribulação no seu dia a dia, os crentes de Tessalônica, eles experimentaram alegria no Espírito Santo. E isso os fazia serem alvos das felicitações da equipe apostólica. E o testemunho deles era conhecido das pessoas na Acaia, na Macedônia e onde quer que fosse. Todos sabiam o que era a igreja evangélica, cristã, batista, não tanto, né? Mas a igreja cristã ali em Tessalônica. Todas as pessoas nas nações ao redor conheciam o dia a dia daquela igreja. Versículo 7, irmãos, até o 10. E aí vem essa explicação do apóstolo Paulo: de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Tornaram-se um modelo, não é? Para todos os crentes. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Meus irmãos, imagina você, universitário, apresentando o seu trabalho, de conclusão de curso, e o seu orientador, o seu examinador dizer: olha, você falou tudo, eu não preciso acrescentar nada. O apóstolo Paulo está dizendo para aqueles irmãos ali: eu não tenho necessidade de acrescentar coisa alguma a respeito da experiência de fé que vocês têm com o Senhor Jesus. Versículos 9 diz: pois eles mesmos, nos tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Consolidação de um trabalho missionário bem realizado foi o que aconteceu aqui em Tessalônica e que Paulo vem registrando. A igreja testemunhava com muita avidez e ela se tornou um exemplo para as regiões vizinhas. Às vezes, irmãos, nós sabemos que pessoas procuram visitar outras igrejas porque querem ver a obra de Deus acontecendo ali. O que tem de diferente naquela igreja? Eu fui pregar em uma igreja lá na região metropolitana do Recife, e essa igreja tinha um programa no rádio, transmitido também pela internet. E no dia que eu fui pregar, eu fui apresentado a uma família de São Paulo. Aquela família tinha vindo visitar algum parente em Aracaju, mas eles disseram: não, nós estamos tão perto, nós temos que ir lá conhecer aquela igreja. E quando eu estava falando com aquela irmã, ela é enfermeira no hospital lá em São Paulo, as lágrimas caíam dos olhos dela. Ela dizia: eu não acredito que eu estou aqui. Eu não acredito que eu estou pisando aqui nesse chão, que eu estou conhecendo essa igreja pessoalmente. Então, meus amados irmãos, Paulo, ele se contenta ali, em saber que o seu trabalho entre aqueles irmãos não foi em vão. Isto nos lembra mais uma expressão que ele escreveu lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 58. Você conhece isso aí de cor. Vamos ler? Portanto, meus amados irmãos,
Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Temos que nos apropriar dessa palavra, irmãos. Temos que nos apropriar como se o apóstolo Paulo estivesse também dizendo isso para nós. Igreja Batista Betânia, não é? Sejam sempre firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Mas para que isso aconteça, é preciso que nós tenhamos atitude. Uma vez um colega pastor, numa reunião de discipulado, ele perguntou assim às pessoas: escreva aí num papel o que é que você gostaria que tivesse escrito na sua lápide. É um pedido meio nebuloso, né? Ninguém gosta de pensar nisso, né? Mas ele disse assim: escreva aí o que é que você gostaria que estivesse escrito lá na sua lápide, né? Naquela plaquinha do túmulo. E aí todo mundo começou a escrever. E aí ele disse: você está sendo isso aí que você colocou no papel? É a mesma coisa, irmãos, de nós pensarmos, se nós queremos receber os elogios do Senhor, nós temos que fazer jus aos elogios do Senhor. Por toda parte ali se divulgava que aqueles irmãos, eles haviam abandonado a idolatria para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E que transformação tremenda! Que alegria, certamente, uma alegria espiritual invadia o coração de todas aquelas pessoas. Nós devemos sentir essa mesma alegria pelas notícias que nos alcançam em relação ao progresso na fé de tantos irmãos ao redor do mundo. Meus irmãos, o ano passado nós tivemos 5 irmãos missionários nossos lá na Índia que foram presos. Passaram vários dias presos. E aí a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira teve que nomear advogados lá na Índia para libertar aqueles irmãos da prisão. E aqueles irmãos foram libertados e depois eles mandaram informações do testemunho que eles puderam dar enquanto estavam presos. E uma coisa que mais chamou a atenção, irmãos, foi saber que aqueles irmãos, eles se reuniram com a congregação e passaram a noite todinha agradecendo a Deus, louvando ao Senhor, em bancos, sentados no chão, como os indianos se sentam, né? Sentadinhos no chão ali, a noite todinha, orando e agradecendo a Deus. Então nós vemos que esses irmãos que estão às vezes aqui bem perto da gente também, não é? Porque por toda parte se divulgava ali aquela alegria dos irmãos, aquele testemunho genuíno, verdadeiro. Mas há um sentimento também de muita gratidão, irmãos, quando nós hoje recebemos o testemunho de alguns irmãos nossos, porque nós temos aqui perto, como frente missionária dessa igreja, a congregação Betânia no Bairro Novo. Nós temos a congregação Betânia ali no sítio Macacos, em Xangrande. Nós temos dado um apoio substancial ao trabalho ali na localidade de Bengalas, em Passira. E assim como o apóstolo Paulo, ele se alegrou com todas as informações recebidas de Tessalônica, nós precisamos também sentir regozijo no Senhor pelo progresso na fé destes nossos irmãos, que são obra do trabalho missionário desta igreja. Por toda parte se divulgava aquilo que estava acontecendo em Tessalônica. E essa igreja viva e vitoriosa, ela mantém acesa a chama da esperança na volta de nosso Salvador Jesus Cristo. Não sei quantos aqui ouviram falar de um determinado pastor, que há vários anos ele já faleceu, pastor João Campos, e ele sempre dizia uma frase que ficou até registrada em muitos lugares, em cartazes, em adesivos, em que ele dizia o seguinte:
viva o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Que movimentação nós experimentaríamos em nossas igrejas se todos os crentes se apropriassem desse lema. O templo ele estaria sempre lotado. Em todas as programações da igreja, o povo ia chegar cedo, porque havia uma expectativa de que o Senhor haveria de voltar no dia seguinte. O povo ia afluir tranquilamente para as reuniões de culto, como nos primeiros dias ali da ascensão de Jesus Cristo. E os milagres, eles se multiplicariam, porque o povo estaria mais unido e perseverante na oração. A igreja seria muito mais unida e participativa. Não seria necessário convite ou apelo para que as pessoas viessem aos cultos, porque todo mundo queria estar lá. E quando nós amamos a obra do Senhor, nós sentimos vontade realmente de estar no meio do povo de Deus. Eu quero deixar para a sua meditação, para você ir dormir talvez pensando nisso, que baseados na experiência contida nesses versículos que nós lemos nessa noite, nós temos que a expectativa que sempre nos cerca em relação à vida de cada pessoa na igreja é que ela esteja em constante progresso espiritual. O nosso gráfico deve ser sempre ascendente e nunca descendente. Se alguém lhe perguntar daqui a 1 mês ou 2 meses como está a sua fé, você precisa estar num patamar maior do que hoje. Se alguém perguntar daqui a 1 ano como é que está a sua comunhão com Cristo, você precisa dizer, nunca esteve tão bem como hoje. Mas há tantos irmãos que esquecem dessa necessidade. Segundo aspecto é que a fé é a expressão máxima da nossa existência e da crença em Deus. A esperança deve permear a nossa maneira de viver. E o amor deve ser a tônica de nossos relacionamentos, tanto na igreja como fora da igreja. Terceiro, não devemos sufocar a possibilidade de experimentarmos algo mais precioso com Jesus Cristo, vivenciando o seu poder que venha a emanar das nossas vidas. O Evangelho é muito mais do que uma história de como as coisas aconteceram. O Evangelho é a expressão de como as coisas acontecem no dia de hoje. É um chamado a uma vida espiritual mais eficaz e mais realizada também. E por fim, irmãos, uma igreja viva e vitoriosa mantém acesa sempre a chama da esperança da volta de nosso Salvador Jesus Cristo. E baseado nisto, a fé é vivida de uma forma mais intensa, de uma forma muito mais fervorosa. Por isso, vamos nutrir um sentimento de saudade quando estivermos ausentes em algum culto por motivo de força maior. E corramos sempre que possível para nos unirmos aos nossos irmãos em oração, adoração, para ouvir o Senhor nos falar em cada culto. Manter essa chama acesa. Nós precisamos nos alimentar diariamente daquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Nós precisamos, irmãos, ter um sentimento assim de tristeza quando não podemos ir para o culto. Eu conheci uma irmã, eu era pastor de juventude na Igreja do Pina, e o pastor titular me chamou para ir fazer uma visita numa irmã que estava morando lá em Jardim São Paulo. E quando nós chegamos lá, encontramos aquela irmã idosa, adoecida. E aquela irmã disse assim: que saudade eu tenho da minha igreja. Como eu gostaria de estar lá pertinho da igreja, junto com meus irmãos em Cristo. E aquilo me tocou bastante, mas quando eu saí, o pastor disse, ela morava a 2 casas da igreja e não ia para um culto. Não é triste, irmãos, um relato como esse? Às vezes a pessoa está ali com todas as condições para estar no culto, mas não valoriza.
Então, tem vontade de estar no culto quem está realmente buscando uma comunhão maior com o Senhor, quem está querendo se aproximar mais de Cristo. E os irmãos estão aqui nesta noite porque certamente o Senhor falou ao seu coração e disse: vá ao templo hoje, que Deus vai falar para você. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos. Eu convido já o irmão Natan para se colocar aqui. E eu quero que você esteja nesse momento pensando na sua própria experiência com Cristo e como é que você pode melhorar esse momento da sua existência. Continue lendo a primeira e a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Faça suas próprias anotações, porque até o final do mês de agosto nós vamos estar imergindo na igreja de Tessalônica. Vamos orar ao nosso Deus, mas depois do canto nós teremos a oração final e a bênção, porque temos alguns comunicados para fazer à igreja. Oremos. Pai bendito, obrigado, Senhor Deus, porque Tu sempre falas aos nossos corações, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque de uma maneira sobrenatural nós podemos sentir, ó Pai, a Tua presença em nosso meio. E sabemos, ó Pai, que nada, absolutamente nada, pode nos afastar do amor de Cristo. E nós estamos aqui, ó Deus, como filhos, para continuar Te adorando e Te servindo em espírito e em verdade, Senhor. Pai, continua abençoando esse culto. Continua, ó Deus, abençoando cada vida aqui presente, em nome de Jesus. Amém.